Bora lá, galera. Professor Epifânio Cavalcante. A gente vai trabalhar hoje história de Fortaleza. E aí eu vou dar para vocês aqui algumas noções básicas desse entendimento da história da cidade. Claro, voltado para o concurso da Guarda Municipal. O que foi, Lívia? Tá achando ruim aí? Ah, tá bom. Então bora lá. Primeira questão. Diz assim: o local se desenvolveu e no dia 13 de abril de 1726, Fortaleza foi elevada à categoria de vila. Com a independência, ela se tornaria a capital da província do Ceará durante o século XIX. A cultura do algodão impulsionaria o desenvolvimento regional. Fortaleza passou por um período de desenvolvimento urbano com a execução de obras importantes. Sobre o processo histórico da cidade de Fortaleza, analise as afirmativas. Menino, menina, olhe para cá. Preste atenção. O que acontece? Você vai aprender aqui alguns preceitos sobre a história de Fortaleza que vai te ajudar a resolver um monte de questões. Tranquilo? Então, bora lá. Primeira coisa, vamos dividir a história de Fortaleza em alguns períodos. E o primeiro que eu vou colocar aqui é este, ó. Primeira metade do século XVII. Tu vai ter isso aqui em mente, tu vai levar isso aqui para a tua provinha. Tranquilo? Dizendo de novo, primeira metade do século XVII. Mas, professor, por que isso? Por que esse século é tão importante? Bora lá. Lívia, me arranja esse pincel azulzinho aí, me arranja, porque eu acho que ele tá melhor. Obrigado, meu amor, você é maravilhosa, vai até para o céu. Ou não. Ou não. Olha para cá. Qual é o destaque, gente, que nós damos aqui à primeira metade do século XVII? Leitinho, pincelzinho pro teu professor aí, cara. Ó. Tentativas de ocupar a região. Beleza? Ok? Tentativas de ocupar a região. Mas, professor, como é que foi isso? Bora lá. Gente, olha aqui o período. Século XVII. E eu coloquei para vocês, ó, primeira metade do século XVII. Só para lembrar vocês que o século XVII, galera, vai de 1601 até 1700. Beleza? Ok. 1601 até 1700. Tranquilo? De boa? Professor, eu aprendi em aulas de história do Ceará que a primeira tentativa de ocupação aqui nessa região foi a tentativa de Pero Coelho. E é exatamente isso. O tal de Pero Coelho vem para cá, para o Ceará, lá nos idos de 1603. Só que aí tu não pode esquecer, meu lindo e minha linda, que exatamente essa tentativa de ocupação, ela se dá em via litorânea. Ela acontece no litoral. Inclusive, montando aqui um forte. No caso, o forte de São Tiago. Resumindo, meu lindo e minha linda, tu vai sempre lembrar que as tentativas de ocupar o Ceará se dão em via litorânea. E esse litoral é onde hoje chamamos de Fortaleza. Tranquilo, pessoal? Resumindo,
Os portugueses chegam, se abancam, constroem fortes num lugar onde hoje está sediada a cidade de Fortaleza. A segunda empreitada portuguesa foi dos jesuítas, mas para Fortaleza isso não vai contar muito. O que vai contar é a expedição de Soares Moreno. Essa vai contar. Beleza? A de Soares Moreno é importante também. A partir de 1611, também envia litorânea e vai fundar um forte. No caso, o Forte de São Sebastião. Beleza, galera? Dica importante. Não é que Fortaleza já fosse grandes coisas em seu aspecto econômico. Porque não era. Ao contrário, Fortaleza não tinha recursos nenhum a oferecer. O litoral de Fortaleza era praticamente inteiro dominado por nativos e, além de nativos, a gente pode falar de quê? Da presença francesa. Então, indígenas na região, além dos indígenas, meu lindo e minha linda, a gente pode colocar a presença francesa. Por que eu estou colocando isso? Para tu entender que os portugueses não tiveram vida fácil. Tranquilo? Mais uma vez, os portugueses não tiveram vida fácil. Eles tinham problemas a serem encarados. Como eu disse, Fortaleza não tinha recursos econômicos. Eu vou te apresentar algumas dificuldades que o litoral de Fortaleza colocava a portugueses, a indígenas e a franceses. Por exemplo, galera, solo pouco fértil. Beleza? Esse é um aspecto. Mais um. Dificuldades para navegação. A gente pode dizer que a navegação em via litorânea, na navegação de cabotagem, gente, dava problema. Dava zigue. Era uma putaria medonha. Então, perceba. Professor, se mesmo tendo essa ruma de problema, eles vêm para cá, o que explica isso? Galera, o que explica isso? Meu amigo maravilhoso, cheiroso, gostoso, Cleiton, é o seguinte, é a localização, certo? Havia aqui, galera, por grande parte, por exemplo, para franceses e para portugueses, Fortaleza se apresentava como uma importante localização de estratégia militar. E aí eu vou te explicar por que disso. Primeira coisa, o litoral de Fortaleza, ele é muito acentuado, ele está apontando para a Europa. Segunda coisa, a região onde hoje é Fortaleza, ela fica mais ou menos no meio do litoral cearense. Então ela tem contato com várias regiões. Sacaram a ideia? Então, Fortaleza é encarada como uma localidade fundamental vinculada à estratégia militar. Beleza? Tranquilo? Não à toa, a fundação dos fortes. Além disso, temos que lembrar que isso daqui, galera, é uma base
para conquistar a região norte. Hoje chamada de região norte, né? Ou norte-nordeste, enfim. Eu vou deixar mais específico. A região do Maranhão. O Maranhão era o principal alvo. A região do Maranhão. Maranhão este, galera, que em dado momento foi colônia dos franceses. Os franceses ocuparam o Maranhão. Mais uma vez, os franceses ocuparam o Maranhão. Então, tanto Pero Coelho como Soares Moreno vem na fundação desses fortes uma base de conquista para se chegar ao Maranhão. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, tanto a fundação do Forte de São Tiago como de São Sebastião, eles são base para tentar chegar ao Maranhão. Professor, deu certo? Não! Além disso, tanto o Pero Coelho como o Soares Moreno tinham pretensões econômicas, como, por exemplo, tentar achar prata. Extrativismo da prata. O Soares Moreno vai tentar pecuária, vai tentar a agricultura da cana-de-açúcar e vai falir em todos os seus projetos. Tu tá vendo que foi difícil ocupar Fortaleza? Só que além das pretensões portuguesas, nós tivemos também, galera, os holandeses. Professor, os holandeses também vieram bater em Fortaleza? Sim. Os holandeses tinham uma ideia: dominar a região açucareira. Mais uma vez, os holandeses tinham como principal intento, principal objetivo, dominar a região açucareira. Professor, Fortaleza era a região açucareira? Não. Só que o Ceará está nas imediações. O Ceará está nas proximidades. Região açucareira, galera, é Pernambuco. Beleza. Mais uma vez, região açucareira é Pernambuco. Só que aí, Fortaleza e o Ceará são o quê? São parte dessa estratégia militar. Na primeira tentativa holandesa, eles vão ocupar o Forte de São Sebastião. Ocupação do Forte de São Sebastião. Forte era um negócio bem baqueadinho, sabe? Bem penoso e tal. Então nem foi tão difícil assim para os holandeses expulsarem os portugueses e ocuparem esse Forte de São Sebastião. Teve um atrito com os indígenas, rivalidade com os indígenas. Os holandeses apanharam feito a peste, olha, tiveram que pegar o beco. Na segunda tentativa, galera, aí essa mais relevante, comandada por um cara chamado Matthias Beck, os holandeses vão fundar um forte chamado de Schonenbosch. É algo parecido com isso aqui. Se tiver alguma letrinha a mais ou a menos, você desconsidera, vai no Google. A Google diz assim, o Google, ó, você quis dizer, né?
A gente fica tão burro, né, quando o Google corrige a gente, né? Você quis dizer, mas rapaz, Google, quer saber o que eu quis dizer, seu porra? Matthias Beck, fundo Ford Schonenbach. Perceba, nenhuma dessas tentativas, galera, vai conseguir vingar, ser duradoura, fazer de Fortaleza um centro econômico. Nenhuma delas. Beleza? Mesmo Fortaleza não valendo uma cibalena. Sabe o que é cibalena, Lívia? O que é? A resposta da professora Lívia, gente, é aquele negocinho. Gente, o cearense respondendo as coisas, né? É aquele negócio do coisa. Puta que pariu, né? Presta atenção. Mesmo Fortaleza não valendo nada, não valendo. Isso aqui não é uma linha. Isso aqui é uma cobrinha. Mas é óbvio, é uma cobrinha. Bora lá. Em 1699, galera, autorização para a fundação de uma vila. Quem autoriza? Governo português. Nome da vila? São José de Ribamar. Quero que você entenda, meu lindo e minha linda, que ser uma vila é uma condição administrativa, é se elevar a um outro patamar, é ter autonomia de arrecadar tributos. Lívia, quando você morava com mamãe e papai, sua liberdade era uma. Quando você veio morar só, sua liberdade é outra. Você virou uma vila. Você tem autonomia, incluindo sobre os seus recursos. Quem manda no seu dinheiro é você. Não é papai lá em... Peraí, nome da serra. Palmácia. Não é o papai lá em Palmácia que diga, minha filha, mas rapaz, cadê seu dinheiro? É não. Você tem autonomia, você é uma vila. O nome da vila cearense? São José de Ribamar. O governo português autorizou a vila, mas não disse onde seria instalada a vila. 3 lugares brigavam pela condição de vila. A Vila Velha, a Barra, Vila Velha aqui é a Barra do Ceará, a chamada Aldeia do Forte, e Aquiraz. Para ser vila, o símbolo é a instalação de um pelourinho. Beleza? Para ser vila, instalação de um pelourinho. O pelourinho passeou por esses 3 lugares. Finalmente foi definido o lugar. Em 1703, ele fica em Aquiraz. E em 1726, o pelourinho fica em Fortaleza. Essa é a data usada para ser comemorada o aniversário de Fortaleza. Meu lindo, minha linda, você tem aqui, nessa bagunça que eu fiz, um quadro teórico desse primeiro século da história de Fortaleza. Pautado nisso, vai dar para a gente responder aqui um monte de questão. Quer ver? Bora lá. Primeira questão, item 1. No início do século XVII, ocorreu a primeira tentativa de ocupação da capitania do Ceará Grande. Tal tentativa foi evidenciada pela construção do Forte de São Tiago, na região da Barra do Ceará, lançando assim as bases para um arremedo de povoamento que foi denominado de Nova Lisboa. Galera, o item 1 está tudo correto. Item 1, tudo correto. 2. Ainda nas primeiras décadas do século XVII, Soares Moreno, com auxílio dos nativos, construiu o Forte São Sebastião. Moreno tentou efetivar a colonização através de investimentos bem-sucedidos? Não! Eu disse para você agora há pouco que deu tudo errado, foi ou não foi? Então não foram bem-sucedidos. 2 é falso. 3. O Forte São Sebastião
depois da retirada de Soares Moreno, em 31, se manteve... Espera aí... Se manteve como uma acanhada guarnição militar, que foi conquistada por tropas flamengas em 37, que então já ocupavam a região açucareira. E aí, galera? 3 é verdade. Apenas item 2 é falso. Portanto, item D de dia. Ok? Beleza? Primeira questão, item D. Bora para a segunda. A segunda é o mesmo enunciado. Vamos avaliar aí os itens, ó, 1, 2 e 3. Bora lá. Item 1. No início do século XVII, ocorreu a primeira tentativa de ocupação do Ceará. Tal tentativa foi evidenciada pela construção do Forte São Tiago, na região da Barra do Ceará. Não achando riqueza no local, o colonizador passou a escravizar nativos, gerando assim atritos com os mesmos. Um é verdade? Sem dúvida alguma. Um é verdadeiro. 2. Nas primeiras tentativas, década do século XVII, ainda não havia em Fortaleza concretas marcas da conquista europeia. Portugueses e holandeses não puderam sustentar uma ocupação efetiva. A região era quase completamente dominada pelos indígenas. Acabei de dizer para vocês isso aqui, galera. Ó, eu mostrei para vocês que os índios dominavam o território, né? 2 é verdade. 3. Item 3. A segunda empreitada dos holandeses na localidade, que viria a ser a cidade de Fortaleza, foi fundamentada na construção do Forte de Schonenbosch. Verdade. Os holandeses tinham interesse na posição estratégica da localidade, que era entendida como base militar para a conquista da região amazônica. Gente, item 3 é falso. Item 3 é falso. Então, item C de casa, apenas 3 é falso. Terceira questão. Tem um enunciado, né, sobre o Forte de Schonenbosch. Aí diz, sobre os primeiros tempos da cidade de Fortaleza, analise as informações. Item 1. Na segunda metade do século XVII, a atividade pecuarista começa a ser desenvolvida no sertão cearense. Verdade. Porém, Fortaleza se manteve sem importância econômica até a segunda metade do século XVIII, quando ocorreu o primeiro momento de expansão na exportação agudoeira. Plenamente verdade. A pecuária se desenvolve, mas Fortaleza não faz parte. 2. A área nas proximidades do Forte Nossa Senhora da Assunção, a chamada aldeia do Ceará, onde a maioria da população vivia sob condições de penúria geral, devido às diversas dificuldades da região, de solo pouco fértil, sem a presença de um grande rio e de um litoral de difícil navegação. Item 2 está totalmente verdade, e eu disse para vocês isso hoje, nessa aula. 2 é verdade. 3. No contexto do século XVII, as autoridades portuguesas não encorajavam os militares a trazerem os familiares para a chamada aldeia do Ceará, o que evidencia as péssimas condições da localidade. Também é verdade. Então, olha aí. 1, 2 e 3 são verdade. Item A, todas são verdadeiras. Galera, terceira questão. Item A, todas são verdadeiras. Quarta questão. Fortaleza, que conhecemos hoje, começou a se formar em 1654, em torno do Forte Nossa Senhora da Assunção, após os holandeses serem expulsos, e somente em 1726 tornou-se vila. Sobre a história de Fortaleza, assinale a opção incorreta. Item A. Em fevereiro de 99, cuja terminação régia
foi autorizada a criação da Vila São José de Ribamar, no Ceará, em sua respectiva Câmara de Vereadores. Com isso, a figura do Capitão Mor, a partir de então, teria que dividir seus poderes com outras autoridades. Tudo verdade no item A, não marca este item. B. A criação das vilas fazia parte do sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa nas terras coloniais. Era comum que a principal função das vilas instaladas fosse a de arrecadação de tributos. Verdade o item B, não marca o item B. C. Em 1699, Portugal autorizou a instalação da primeira vila do Ceará, chamada São José de Ribamar. A instalação definitiva em Fortaleza, em 1726, foi justificada por sua importância militar no combate aos franceses instalados no Maranhão. D. Por anos, o Pelourinho ficou deslocado entre o Forte Nossa Senhora da Assunção, na qual viviam os militares e os religiosos, a Barra do Ceará, habitada por índios, mestiços, brancos pobres, e o Arraial do Iguape, que era a moradia dos latifundiários. Galera, prestem atenção. Ele diz no item C que a instalação da vila justifica por sua importância militar no combate aos franceses. Não, não é verdade. Qual é o item verdadeiro? Qual é a explicação verdadeira? A vila é instalada aqui para conter os abusos de poder que o Capitão Mor vinha efetivando. Mais uma vez, a vila é instalada em Fortaleza para combater os abusos que o Capitão Mor vinha efetivando. Por isso, que o item incorreto a ser marcado é o item C de casa. Quinta questão. É o mesmo enunciado da quarta, só que aí vamos ler as opções. Sobre a história de Fortaleza, analise, assinale a opção incorreta. Mais uma vez, é a opção incorreta. Diz assim: no caso da fundação da Vila de São José de Ribamar, o argumento oficial para a instalação do Pelourinho foi a tentativa de frear os abusos exercidos pelo Capitão Mor. Sem dúvida. O item A é a explicação porque que o item C da anterior é falso. O item A é verdade. B. Era uma preocupação do governo português para a criação da vila, o controle da população local e a devida imposição das leis portuguesas aos diversos setores sociais, incluindo os grandes latifundiários. É verdade. C. A vila foi instalada em 1726 por influência do Capitão Mor Manuel Francês. D. A vila de São José de Ribamar foi instalada de maneira definitiva em Aquiraz no ano de 1713. O fato foi justificado pelo poder econômico da localidade, fruto da atividade exportadora de charque. Não! Aquiraz se consolida como uma cidade criadora de gado, mas exportar charque, gente, nem tinha exportação de charque. Por isso que na quinta questão, o item incorreto, repito, o item incorreto é o item D de dado. Sexta, diz: a estiagem forçou mais de 100 mil sertanejos a migrarem para a capital em busca de auxílio. A cidade, em 77, nota-se, possuía aproximadamente 30 mil habitantes. Sobre o contexto histórico do século XIX e os acontecimentos sucessivos das secas para Fortaleza, assinale a opção incorreta. Item A. O rápido crescimento populacional contribuiu para aumentar as contradições sociais na cidade, que vivia um período de crescimento econômico. Item A é verdade, não marca. Item B. As precárias condições de vida, principalmente dos chamados flagelados da seca, contribuíram para a disseminação de uma fulminante epidemia de varíola.
em que apenas 2 meses mataram cerca de 30 mil pessoas. B, é verdade, não marca. C, para tentar atender uma população crescente de considerados loucos e mendigos, foi construído o asilo de alienados e o asilo de mendicidade. Também é certo. D, grande parte dos retirantes foram utilizados como mão de obra na construção de equipamentos urbanos em Fortaleza, atraídos por salários convidativos de uma cidade em plena expansão econômica. Os salários eram apenas para não morrer de fome, galera. Não eram convidativos. Por isso, que na sexta questão, o item incorreto é o item D. Bora para a sétima. Fortaleza, no ano de 1799, quando a cidade se tornou a capital da recém-independente capitania do Ceará, não despertava grandes interesses ao reino de Portugal, postura que começou a mudar quando seus portos se tornaram importantes postos de comércio entre colônia e metrópole. Entre os fatores econômicos que auxiliaram a ascensão de Fortaleza, podemos citar. Então ele quer saber por que Fortaleza cresceu lá no século XVIII. Aí diz, proibição do trabalho escravo? Não. B, expulsão dos holandeses? Isso ocorreu bem antes. C, a expansão da cotonicultura no contexto da Revolução Industrial, da Guerra de Independência nos Estados Unidos. Totalmente verdade, galera. Sétima questão, item C de casa. Vou fazer mais uma questão, de número 8, que diz assim. Em 1875, são propostas para Fortaleza novas normas para a ocupação do solo urbano, através da configuração de uma planta da cidade, de Fortaleza. Assinale a alternativa em que corresponde ao engenheiro arquiteto que projetou essa planta. Sem dúvida alguma, galera, foi o item D, um cara chamado de Adolfo Erbster. Prestem atenção. Essa aula de hoje, esse momento de aula, é um momento introdutório. Professor, eu ainda estou muito confuso, eu ainda não sei de nada sobre Fortaleza. Repito, esse momento é o de primeiro contato com a disciplina. A gente vai ter uma ruma de aula para vocês irem consolidando os conteúdos. De antemão, qualquer coisa, me procura nas redes sociais, Epifânio Cavalcante, vai mandando aí a tua dúvida, a gente vai batendo um papo e vai começando a melhorar a tua compreensão sobre a história de Fortaleza. Muito obrigado e até uma próxima aula.